O vício invisível, 27 anos, achando que nunca pararia. Durante 27 anos, eu fumei como quem respira. Meu nome é Eduardo, mas durante décadas, se você me chamasse de dependente de nicotina, provavelmente eu teria rido como quem ouve uma piada sem graça. Porque para mim, o cigarro não era um vício, era um hábito, era um alívio, era parte da minha identidade. Comecei cedo. Lembro até hoje do primeiro trago, aos 14 anos, nos fundos do colégio. Um amigo mais velho passou o cigarro e disse: "Vai, homem que é homem, fuma." Eu queria ser homem, queria ser aceito. E ali, tossindo feito um condenado, comecei uma história que me acompanharia por quase 3 décadas. No início, era um cigarro ou 2 por semana. Depois, 1 por dia. Na faculdade, o cinzeiro do meu quarto era mais cheio que a lixeira de papel. Fumar virou parte do meu ritual. Ao acordar, depois do almoço, antes de dormir, enquanto escrevia, dirigia, bebia. Cada momento tinha o seu cigarro, e eu jurava de pé junto: eu paro quando quiser. Eu vi amigos largarem, vi campanhas de conscientização, vi o preço do maço subir. Nada disso me abalava. Eu me achava diferente, achava que tinha controle. Afinal, eu trabalhava, estudava, mantinha minha vida em ordem. O cigarro, pensava eu, era só um detalhe. Mas o tempo é um escultor cruel. E com os anos, ele começou a deixar marcas. As tosses matinais ficaram mais intensas. O fôlego sumia nas escadas. O paladar foi embora, e eu nem percebi. As pontas dos dedos começaram a amarelar, mas mesmo assim eu acendia mais um, porque eu merecia, porque era só um, porque depois eu parava, sempre depois, nunca agora. O mais irônico é que durante todo esse tempo eu me considerava uma pessoa forte, alguém que tinha superado coisas piores. De fato, eu havia conseguido largar outras drogas. Tive uma fase de envolvimento com álcool e até cocaína. Consegui sair disso com a ajuda de amigos, família e um pouco de sorte, mas o cigarro, esse continuou ali, fiel, silencioso, mortífero. As pessoas à minha volta tentavam. Minha mãe chorou, minha esposa pediu, meu filho reclamava do cheiro, eu prometia, jurava, dizia que ia tentar, mas sempre arranjava desculpas, sempre deixava para amanhã. Agora não dá, estou estressado. Hoje foi um dia difícil, depois desse projeto. E o depois nunca chegava. A verdade, que custei anos para enxergar, é que o cigarro era um vício invisível. Porque ele não me tirava da realidade como o álcool fazia. Não me deixava paranoico como a cocaína. Ele era funcional. E é isso que torna o tabagismo tão perigoso. Ele se disfarça de conforto, se esconde na rotina, se mistura com os momentos mais banais e importantes da sua vida. Você fuma depois de uma notícia boa, você fuma no luto, você fuma no tédio, na ansiedade, na celebração. Ele é o amigo que te acompanha em tudo, mas é o tipo de amigo que te abraça enquanto te apunhala. Por volta dos 40 anos, comecei a perceber que havia algo errado. Subir uma ladeira virou um sacrifício. Dormir, uma tortura. O ronco aumentou, a apneia veio. Acordava com suor, coração acelerado, boca seca. O médico me disse que eu estava com o pulmão já comprometido. Começo de DPOC, ele falou. E sabe o que eu fiz? Acendi um cigarro no estacionamento do hospital. Naquele momento comecei a desconfiar que talvez eu não estivesse no controle. Mas a ficha ainda não havia caído completamente, porque dentro da minha cabeça eu ainda conseguia parar quando quisesse. Só que esse quando quisesse parecia nunca chegar. Foi então que um dia meu filho, com 9 anos na época, se aproximou e disse algo que eu jamais esquecerei. Eu estava fumando na varanda. Ele veio com um desenho na mão que havia feito na escola. Era uma figura de mim com um cigarro na boca e lágrimas nos olhos dele. E ele escreveu: "Papai, por favor, pare de fumar. Eu quero você vivo." Aquela imagem me perseguiu por dias. Dormia e via o desenho. Acordava e lembrava das palavras. Eu quero você vivo. Nunca me senti tão pequeno, tão fraco.
tão covarde. Mas ainda assim, continuei fumando. Esse é o poder do vício invisível. Ele não te derruba de uma vez, ele te quebra aos poucos. E quando você percebe, está em pedaços, mas se acostumou tanto com a dor que acha que ela é normal. Eu estava nessa fase, quebrado, mas funcional, fraco, mas fingindo força. E o cigarro ali todos os dias como parte de mim, como se fosse impossível me imaginar sem ele. Foi quando algo mudou. Não foi uma doença terminal, não foi um escândalo, não foi uma internação. Foi uma pequena decisão, tomada num dia comum, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um motivo, um só, mas que seja mais forte que o vício, mais forte que a desculpa, mais forte que o cigarro. Eu já tinha vencido monstros antes, e não estou falando de metáforas. Eu tinha enfrentado a cocaína, o álcool, até o crack. Drogas que tomam o corpo e a mente de forma brutal. Vi amigos morrerem, vi famílias se desintegrarem. E por sorte, por força, ou talvez por milagre, eu saí dessas. Mas o cigarro ficou. O mais louco é que a sociedade te prepara para lidar com vícios graves. Existe todo um aparato para tratar dependentes químicos, grupos de apoio, centros de reabilitação, campanhas chocantes. Quando você diz que está tentando largar a cocaína, as pessoas se mobilizam, te oferecem ajuda, oram por você. Mas se você diz que quer parar de fumar, te dão um tapinha nas costas e dizem: "Ah, mas é só cigarro." Essa banalização foi uma armadilha. Eu me achava um vencedor, alguém que já havia enfrentado o pior. Largar o cigarro, pensava, seria fichinha. Se eu venci o crack, isso aqui é mole. Mas não era, longe disso. O cigarro é traiçoeiro. Ele não chega com alucinações, não te faz perder o juízo em minutos. Ele se infiltra, silencioso, constante, e vai moldando seus hábitos, seus horários, seu prazer. Na época em que larguei o crack, minha rotina era de caos. Eu precisava de ajuda externa, de tratamento médico, de intervenção familiar. Lutei como um animal ferido, chorava, gritava, tremia, mas consegui. Com o cigarro, a luta era mais sutil e talvez por isso mais perigosa. Porque eu ainda funcionava, trabalhava, pagava contas, era normal. Só que cada uma dessas normalidades vinha acompanhada de uma tragada. Quando a gente para de usar drogas pesadas, existe um choque, um vazio, um tempo em que o corpo pede desesperadamente pelo retorno daquela substância. Mas o cigarro, ele não exige essa urgência, ele apenas sussurra. Só mais um, depois você para. Hoje foi estressante, você merece. E você acredita, porque não existe um abismo entre você e o cigarro. É uma escada que desce degrau por degrau, lentamente, sem que você perceba. Eu lembro de um dia em particular. Estava limpo de todas as drogas havia mais de 4 anos. Tinha me reerguido, tinha voltado a ver a vida com clareza. Estava numa caminhada à tarde, algo que fazia com frequência. Senti aquele cheiro familiar de cigarro vindo de um bar. Parei, olhei e num impulso comprei um maço. Acendi um, dei uma tragada e outro ciclo começou ali. Sem drama, sem colapso, só um homem se enganando de novo. Foram mais 10 anos fumando diariamente, 10 anos após ter vencido vícios que me levaram ao fundo do poço. Eu achava que já estava salvo, mas o cigarro me provou o contrário. O mais revoltante é que ninguém me alertava. Quando você está tentando sair das drogas pesadas, o cigarro vira o menor dos problemas. Até os próprios terapeutas diziam: foca primeiro nas drogas mais pesadas. Mas o tempo mostrou que esse menor problema era, na verdade, o mais persistente, o mais profundo, o mais invisível. O cigarro era o que me esperava nos intervalos, nos momentos de solidão. Ele não me ameaçava diretamente, mas me mantinha anestesiado. Era a válvula de escape que eu nunca quis largar de verdade. A ironia da situação é cruel. Você vence o que te destrói rápido,
mas se rende ao que te destrói devagar. A droga que me roubava noites de sono, eu enfrentei. Mas a que me roubava anos de vida, tragada por tragada, eu aceitei. Até que um dia meu filho, o mesmo que havia feito aquele desenho, me perguntou com a sinceridade cruel das crianças: pai, por que você conseguiu parar de tudo menos do cigarro? Eu não soube responder. Só fiquei ali parado, com o cigarro queimando entre os dedos. Esse dia foi um divisor de águas, porque ali eu percebi, não é sobre qual droga é mais perigosa, é sobre qual delas você ainda não decidiu largar. Eu achei que seria simples. Na minha cabeça, parar de fumar era só uma questão de decisão. Eu via gente largando o cigarro do dia para a noite e pensava, se eles conseguem, por que eu não? Então, eu resolvi fazer igual. Sem remédio, sem ajuda, sem planejamento, nada de adesivo, goma, chá ou suporte emocional. Apenas peguei o maço, amassei com raiva, joguei no lixo e bati no peito. Acabou. Nunca mais. Naquele dia eu senti uma sensação de vitória, como se tivesse vencido a maior guerra da minha vida. Lembro de ter dito para minha esposa com orgulho: eu parei, e dessa vez é para valer. Ela sorriu meio desacreditada e respondeu: tomara, amor, mas se precisar de ajuda, não tenha vergonha. Eu ignorei. Eu estava convencido de que força de vontade era tudo, que bastava querer, que eu era mais forte que o vício, que eu ia mostrar para o mundo que dava conta, só que eu não fazia ideia do que me esperava. Nas primeiras 24 horas, a abstinência ainda parecia controlável. A vontade vinha em ondas e eu respirava fundo, me distraía, mastigava alguma coisa. Estava confiante, mas na segunda noite, o inferno começou. Suor frio, dor de cabeça, irritabilidade fora de controle, insônia. Meu corpo estava em rebelião. Mas o pior não era físico, era emocional. Comecei a sentir um vazio esquisito, uma tristeza sem nome. Não era só vontade de fumar, era uma sensação de perda. Como se eu tivesse enterrado uma parte de mim e agora estivesse sozinho, num velório silencioso. Passei os dias seguintes em uma montanha-russa de emoções. Raiva, frustração, apatia, choro sem motivo. Qualquer coisa me tirava do sério. O som da TV me irritava, a luz me incomodava, o cheiro da comida me enjoava. As risadas do meu filho, que antes me aqueciam, agora soavam distantes, como se eu estivesse trancado dentro de mim. Minha esposa notou rápido: você não está bem. É só a abstinência, eu dizia. Vai passar, mas não passava. Pelo contrário, piorava. Com 4 dias sem fumar, eu parei de sair de casa. Fiquei trancado no quarto, deitado, olhando para o teto. Perdi o apetite. Parei de responder mensagens. Evitava até olhar no espelho, porque odiava o que via. Um homem fraco, derrotado, preso em sua própria mente. A depressão me pegou de surpresa. Eu sempre associei tristeza profunda a luto, traumas, perdas grandes, mas ali estava eu, destruído por causa de um pedaço de papel enrolado em veneno. Eu me sentia um fardo para minha família, para os amigos, para mim mesmo. E aí, no 7º dia sem cigarro, aconteceu o que eu nunca pensei que faria. Eu chorei sentado no chão da cozinha, tremendo, com um cigarro aceso na mão. Sim, eu voltei. Traguei como um viciado que ficou dias sem sua droga. Chorei enquanto fumava, não de alívio, mas de vergonha. Eu tinha fracassado e, pior, estava me sentindo mais perdido do que antes de tentar. Essa primeira tentativa foi um divisor de águas. Ela me mostrou que parar de fumar não é só sobre jogar o maço fora. É sobre entender o que o cigarro significava para você. No meu caso, ele era muito mais do que um vício físico. Era meu companheiro nos momentos de estresse, meu escudo quando eu queria fugir de alguma coisa, meu consolo, meu silêncio, minha desculpa para sair de situações, meu ritual de sobrevivência.
Tirar isso da minha vida de uma vez só, sem me preparar emocionalmente, foi como arrancar um parafuso enferrujado com a unha. Doeu, infeccionou e quase me fez desistir de tentar de novo. Nos dias que se seguiram ao fracasso, eu me afundei. Comecei a fumar mais ainda. Um maço por dia já não dava. Me sentia derrotado e o cigarro virou meu castigo e meu consolo ao mesmo tempo. Pior, comecei a acreditar que não tinha mais jeito, que eu era fraco, que minha mente não dava conta. Mas foi aí que, meses depois, entendi uma verdade dura e necessária. Parar de fumar não é sobre força, é sobre estratégia. E eu, naquela primeira tentativa, não tinha estratégia nenhuma, só orgulho. E orgulho demais é inimigo da recuperação. Hoje, olhando para trás, entendo que aquela recaída foi fundamental. Ela me quebrou, mas também me ensinou. Me mostrou que eu precisava de ajuda, que eu precisava me tratar com mais gentileza, que parar de fumar era uma reconstrução, não um ato de heroísmo isolado. Aquilo que eu chamei de fraqueza, na verdade, foi meu corpo gritando por cuidado. E quando finalmente comecei a cuidar, de verdade, foi que as coisas começaram a mudar. Quando você tenta parar de fumar pela primeira vez e falha, não é só a frustração que te acompanha, é a vergonha. Você se sente um derrotado, um fraco. Afinal, como é possível que algo tão pequeno, um cilindro de papel com fumo dentro, tenha mais poder sobre você do que sua própria vontade? Foi nesse ponto, depois da minha tentativa fracassada de parar, do dia para a noite, e afundar num estado quase depressivo, que a palavra bupropiona entrou na minha vida. E como tudo que envolve parar de fumar, ela não entrou com festa e fanfarra, entrou com desconfiança, com medo e com um leve ceticismo. Na época, eu não sabia se acreditava mais em nada. Já tinha tentado adesivo, goma de nicotina, promessas para mim mesmo no espelho e até uns métodos alternativos como acupuntura e hipnose. Nenhum deles funcionou. O cigarro era uma sombra que sempre voltava. Bastava uma briga, uma ansiedade, um dia ruim. Foi o médico que mencionou a bupropiona. Falou dela como quem oferece uma ponte. Não vai ser milagre, mas pode te ajudar a atravessar. E aquilo ficou na minha cabeça, porque era isso que eu precisava, atravessar. O lado de cá era fumaça, tosse, cansaço e vergonha. O lado de lá, eu nem sabia como era. Fazia tanto tempo que eu não vivia sem nicotina que minha identidade estava toda amarrada a ela. Comecei a tomar o medicamento com um certo receio. O médico explicou que nas primeiras semanas eu ainda poderia fumar e que o efeito viria aos poucos. A ideia era reduzir. Primeiro, fumar 75% do que eu fumava, depois 50%, depois 25%, até o zero, simples no papel. Mas cada redução era uma pequena guerra. A mente viciada não gosta de ser contrariada, ela se rebela. Logo nos primeiros dias, percebi mudanças sutis. Eu acordava e, pela primeira vez em anos, o cigarro da manhã, o mais sagrado de todos, o que vinha antes mesmo do café, não parecia tão urgente. Eu olhava para o maço e pensava, posso esperar um pouco. Era um milagre? Não. Era o medicamento começando a modular os neurotransmissores do meu cérebro, mexendo com dopamina, com noradrenalina, com aquela química que o cigarro tinha sequestrado por tanto tempo. Mas a bupropiona não era um botão de desliga vício. Não era isso. Ela apenas tornava a luta um pouco mais justa. A vontade ainda vinha, às vezes forte, às vezes de leve, como um sussurro no ouvido. Mas eu conseguia pensar antes de acender, coisa que antes era impossível. A parte mais difícil foi a redução para 50%. Nessa fase, meu cérebro começou a tentar me sabotar. Só hoje, fuma 2 a mais. Você está indo tão bem, um cigarrinho não vai te derrubar. Era como ter um advogado do cigarro morando na minha cabeça, sempre pronto para me convencer de que desistir era razoável.
Foi aí que precisei fazer uma coisa que nunca tinha feito: conversar comigo mesmo como se eu fosse meu melhor amigo. Dizer: eu sei que você quer, mas você já andou tanto, vamos seguir mais um pouco. A bupropiona ajudava nesse diálogo interno. Com ela, parecia que eu conseguia me ouvir melhor. O vício ainda gritava, mas a minha voz também ganhava força. E essa voz dizia: continua. Quando cheguei nos 25%, parecia que eu estava numa montanha-russa emocional. Tinha dias que acordava otimista, motivado, quase como se o vício fosse coisa do passado. Mas bastava uma situação de estresse, uma notícia ruim, um trânsito infernal, uma conversa atravessada, para a fissura voltar com tudo. E nessas horas, a lembrança do colapso da primeira tentativa me ajudava. Eu sabia o que não fazer. Não podia cortar de vez, nem me afundar no desespero. Tinha que continuar no passo a passo, seguir o plano. Ficar sem cigarro aos poucos foi deixando de ser um sacrifício e começou a parecer possível. Não natural ainda, mas possível. Algo que meu corpo e mente estavam aprendendo, aos trancos, mas estavam. Na fase final, o 0%, o medo voltou. Medo do vazio, medo de não saber viver sem aquela muleta. Eu tinha tanto tempo de cigarro nas costas que a ideia de viver sem ele parecia como aprender a andar de novo depois de uma lesão. Mas uma coisa me surpreendeu. Eu já tinha construído recursos internos nos meses anteriores. O medicamento me deu tempo para isso. Tempo para me fortalecer, tempo para criar novas rotinas, tempo para entender que eu era mais do que meu vício. O dia em que não fumei nenhum cigarro, pela primeira vez em quase 3 décadas, não foi épico. Não teve fogos, não teve aplausos, só teve silêncio. E no silêncio, eu escutei uma coisa que fazia tempo que não ouvia: paz. Mas preciso dizer com toda a honestidade do mundo, a bupropiona foi uma ponte, não um milagre. Eu ainda sentia vontade, ainda tinha sonhos com cigarro, ainda acordava suando, com a sensação de que tinha fumado e quebrado minha própria promessa. Mas eu tinha atravessado a ponte e do outro lado comecei a construir uma nova vida. Hoje, quando falo sobre o que me ajudou, não romantizo o remédio. Ele teve efeitos colaterais, me deixou meio ansioso no início. Tive insônia, perdi um pouco do apetite, mas ele me deu algo que eu não tinha, uma chance real de vencer. Ele foi o empurrão necessário para que eu pudesse finalmente sair do ciclo eterno de tentativa e recaída. Bupropiona não cura vício, mas ajuda você a criar o espaço mental necessário para lutar com mais dignidade. Ela não é escudo, nem espada, mas é armadura. E às vezes tudo que a gente precisa é de uma armadura para aguentar o campo de batalha mais um dia. Ninguém te avisa o que acontece quando você para de fumar. Falam da liberdade, da saúde que volta, do fôlego nos pulmões. Mas ninguém fala do vazio. Daquele buraco silencioso que se abre bem no meio do seu dia, onde antes cabia um cigarro. E ninguém te conta que a abstinência não é só física, ela é uma reprogramação emocional, química e até existencial. E que mesmo com remédio, você vai sentir. Eu achava que a bupropiona ia me blindar de tudo, mas o que ela fez, na verdade, foi amortecer, como um travesseiro entre a cabeça e a parede. Ela ajudou sim, mas não apagou os sintomas. E eles vieram em ondas. A primeira foi a agressividade. Eu, que nunca fui de levantar a voz, me pegava impaciente com o mundo. Tudo parecia intolerável. Barulhos, atrasos, gente mastigando alto. Era como se meu corpo estivesse sempre à beira de uma explosão. E o pior, eu sabia que era abstinência, mas saber não impedia de sentir. Às vezes, o simples ato de alguém me perguntar se eu estava bem já era suficiente para eu quase gritar: claro que não tô, porra! Mas só por dentro. Por fora, eu só respirava fundo e saía de perto. Depois veio a insônia. No começo, pensei que era efeito da bupropiona.
E em parte era. Mas a verdade é que o cigarro tinha virado meu ritual de desligar. Aquela última tragada antes de deitar era o meu botão de pausa. Sem ela, o corpo deitava, mas a mente continuava girando. Pensamentos a mil, lembranças aleatórias, uma ansiedade que não tinha nome. Dormir virou tarefa e acordar virou castigo. Mas o mais difícil de tudo foi a tristeza silenciosa. Não era uma tristeza de filme, com choro e drama. Era um sentimento de deslocamento, como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, assistindo a vida passar. E o que doía era o seguinte: eu estava fazendo a coisa certa, estava vencendo o vício, mas não me sentia bem. Isso bagunçava tudo na cabeça. Porque a gente cresce acreditando que largar o cigarro vai trazer alívio imediato e não uma nova batalha interna. O médico já tinha me preparado. Você vai se sentir meio estranho, seu cérebro está reaprendendo a funcionar sem nicotina. Mas ler isso e viver isso são mundos diferentes. A bupropiona ajudava a manter o barco flutuando, mas o mar ainda era revolto. Teve uma noite, em especial, que eu pensei seriamente em desistir. Senti uma angústia tão grande que fui até o carro às 3 da manhã, só para sair de casa, respirar. Sentei no banco do motorista sozinho e fiquei ali. A mão tremia, o peito apertava. E sabe o que eu fiz? Peguei um papel qualquer da gaveta do carro e comecei a escrever. Escrevi: eu estou em guerra, mas estou vencendo. Um dia por vez, um impulso por vez, um cigarro a menos por vez. Aquela frase virou meu mantra. Voltei para casa, dormi mal, mas dormi. E no dia seguinte, não fumei, nem no outro. E assim foi indo. Com o tempo, os sintomas foram perdendo força. A agressividade foi se diluindo. A insônia ainda aparecia, mas já era mais rara. A tristeza deu lugar a uma estranha serenidade, uma espécie de orgulho silencioso, porque eu estava descobrindo que era possível viver sem cigarro e que mesmo nos dias ruins, mesmo quando parecia que nada tinha graça, eu estava resistindo. E isso, por si só, já era uma forma de vitória. O que eu aprendi nessa fase é que a abstinência não é só sintoma, é sinal de cura, é o corpo voltando a se regular. É o cérebro chorando a ausência da droga. E como qualquer luto, ele precisa ser sentido. A bupropiona ajudou muito, mas quem me tirou da lama fui eu. Com paciência, com resiliência. E com uma dose generosa de perdão, porque não dá para esperar perfeição de quem está se reconstruindo. Aos poucos, o som dos gatilhos foi diminuindo. Um café sem cigarro deixou de ser tortura. Um estresse no trabalho deixou de exigir uma tragada. E eu comecei a perceber que mesmo com todos os sintomas, eu estava funcionando, trabalhando, me relacionando, vivendo, talvez até melhor do que antes. Porque agora, cada sorriso, cada noite bem dormida, cada pequeno prazer era meu. Não era comprado com fumaça. A parte mais traiçoeira de largar o cigarro não era apenas a falta da nicotina no corpo. Era o vazio estranho entre os dedos, o impulso automático de levar a mão à boca, a sensação de que algo estava faltando, como se o cérebro estivesse procurando uma peça que não existia mais. Logo nas primeiras semanas sem fumar, percebi que meu maior inimigo era o hábito físico. Não era o desejo químico, era a memória muscular. Sentar na varanda, mão no bolso, busca por isqueiro. Terminar o café, cadê o cigarro? Esperar no trânsito, inquietação nos dedos. Esses gestos, tão automáticos quanto respirar, precisavam ser substituídos. Ou eu enlouqueceria. Foi aí que vieram os meus truques de sobrevivência. O primeiro deles, gengibre cristalizado. Pequenos pedaços mastigáveis, fortes, picantes, que exigiam atenção do paladar. Toda vez que a fissura batia, aquele vazio depois do almoço ou aquela ansiedade antes de dormir, eu mastigava gengibre. Era quase como dar um choque no cérebro.
A ardência forte quebrava o ciclo automático da vontade. O melhor de tudo? Sem açúcar em excesso, sem culpa. O segundo truque foi o chocolate amargo. Não qualquer chocolate, mas aqueles de 70% cacau para cima. Ele ajudava em duas frentes. Dava uma pequena descarga de prazer, liberando serotonina. E, ao mesmo tempo, era intenso o bastante para não ser devorado compulsivamente. Um quadradinho na hora da fissura era como dizer para o meu cérebro: tá tudo bem, você ainda pode ter prazer, só não do jeito antigo. E o truque mais curioso de todos: cigarros imaginários. Sim, você leu certo. Em alguns momentos de desespero, principalmente nos primeiros dias, eu simplesmente fazia o gesto de fumar, com os dedos simulando um cigarro invisível, e respirava fundo. Era quase ridículo de tão bizarro, mas o cérebro, sedento por rituais, aceitava o teatro. Eu puxava o ar, segurava, soltava devagar, como quem fuma, sem fumaça, sem veneno. Só eu e minha imaginação brigando contra 27 anos de condicionamento. Esses truques não eram milagrosos, não anulavam completamente a vontade, mas funcionavam como pequenas armas no meio da guerra. E em uma batalha longa como essa, qualquer vantagem é crucial. Descobri que parar de fumar não era apenas cortar o cigarro. Era reaprender a viver sem aquele velho companheiro nos momentos de tédio, estresse ou alegria. E para isso, às vezes, um pedaço de gengibre, um quadradinho de chocolate ou um gesto vazio no ar faziam toda a diferença entre continuar firme ou acender um cigarro de verdade. Quando decidi parar de fumar, eu achava que os momentos mais difíceis seriam aqueles óbvios: festas, bares, reuniões de amigos fumantes. Mas não. Os piores dias vinham sem aviso, dentro de casa, sozinho, sem motivo aparente. A fissura aparecia como uma tempestade, sem convite. Uma sensação esmagadora de vazio, ansiedade e irritação que parecia impossível de vencer. Nesses dias, precisei de táticas de emergência. Não técnicas sofisticadas, não meditação transcendental, mas ações simples, quase instintivas, que me tirassem do buraco antes que fosse tarde demais. Primeira regra: coma alguma coisa. Não importava o quê. Uma fruta, uma barra de cereal, um pedaço de pão. Quando o corpo sente falta da nicotina, ele confunde os sinais. Parece fome, sede, inquietação. Ao comer algo leve, eu dava uma resposta física àquela ânsia. Era como enganar o sistema operacional interno. Está tudo bem, estamos nutridos, podemos seguir em frente. Segunda regra: durma, nem que seja um cochilo de 20 minutos. A abstinência bagunça o sono de forma brutal. Eu acordava várias vezes por noite, suando, ansioso, sentindo como se estivesse faltando algo vital. Durante o dia, o cansaço me deixava vulnerável e a vontade de fumar crescia. Então aprendi: não lute contra o sono. Se a vontade de fumar era forte demais, eu deitava, fechava os olhos e deixava o mundo lá fora. Às vezes acordava ainda com vontade, mas pelo menos com as emoções menos inflamadas. Terceira regra: tome um banho quente. Parece banal, mas é mágico. Quando a fissura me deixava à beira de um ataque de nervos, irritado, agressivo, prestes a jogar tudo para o alto, o banho era o botão de reiniciar. A água quente relaxava o corpo. A mente desacelerava. A respiração voltava ao normal. Era como lavar não apenas o suor e a ansiedade, mas também a urgência destrutiva que o cigarro deixava. Essas táticas simples não curavam a fissura, mas mudavam o estado mental. E no jogo de parar de fumar, às vezes o que você precisa não é eliminar o desejo, mas apenas sobreviver a ele por mais alguns minutos, até que ele enfraqueça. Aprendi na prática que vencer um vício não é sobre heroísmo o tempo todo. É sobre ter humildade para usar todas as ferramentas, mesmo as mais simples,
e resistir um dia de cada vez. Se existia algo que o cigarro tinha roubado de mim sem que eu percebesse, era o fôlego. Não só para correr, subir escadas ou fazer exercício, mas para viver. O cansaço constante, aquele sopro curto mesmo depois de tarefas simples, já era parte da minha rotina. Eu só percebi o quanto estava comprometido quando comecei a treinar. Entrei no CrossFit meio por impulso. Um amigo insistiu. Disse que eu precisava mexer o corpo, que ia ajudar com a ansiedade. Confesso, no começo, pensei que fosse mais uma daquelas soluções que funcionam para os outros, mas não para mim. Na primeira aula, levei um choque. O treino nem era tão pesado. Agachamentos, corda, uns exercícios básicos. Mas bastaram 5 minutos para que eu sentisse o peito queimando, o coração disparado, a cabeça latejando de falta de oxigênio. Eu, que achava que fumar não estava me afetando tanto assim, estava ali, encurvado no chão, ofegando como um peixe fora d'água. A humilhação foi um tapa na cara, não no sentido de vergonha diante dos outros. Ninguém ali estava me julgando. Foi uma vergonha íntima. Perceber que eu havia permitido que algo tão pequeno, tão idiota quanto um cigarro, me tornasse fraco. E foi ali que nasceu uma nova motivação. A cada treino, eu queria provar para mim mesmo que era mais forte que o vício, que meu corpo podia se reconstruir, que o estrago não era irreversível. Nos primeiros meses, era brutal. Cada treino era uma briga interna. Você não consegue, é melhor fumar de novo, desiste. Mas ao mesmo tempo, a cada pequena vitória, mais 10 segundos de corda, mais uma repetição no agachamento, algo dentro de mim crescia. A força de vontade que o cigarro tinha corroído começava a reaparecer. Eu entendi que o CrossFit não era só exercício físico, era um treinamento psicológico. Toda vez que eu terminava um treino suando, com o coração batendo forte e o pulmão funcionando, eu sentia como se estivesse dando uma surra no cigarro. Uma surra diária, silenciosa, mas poderosa. O esporte virou o meu aliado mais inesperado. Não foi só o corpo que mudou. Foi a mente que, dia após dia, entendeu que a nicotina não mandava mais em mim. No final das contas, não se tratava mais de parar de fumar. Se tratava de construir uma nova identidade, mais forte, mais resistente, mais viva. Durante muito tempo, eu acreditei que fumar era a única maneira de aliviar o estresse, relaxar, dar aquela sensação de tudo bem. Era automático. Problema, cigarro, alegria, cigarro, tédio, cigarro, só depois que mergulhei no processo de parar de fumar. E principalmente depois de começar o CrossFit, eu entendi o truque químico por trás dessa dependência. A nicotina engana o cérebro. Ela se conecta a receptores que liberam dopamina, aquele neurotransmissor ligado ao prazer e à recompensa. É por isso que no início, fumar parece acalmar. Mas com o tempo, o cérebro passa a precisar da nicotina só para manter níveis normais de prazer. Ou seja, o cigarro deixa de ser uma fonte extra de bem-estar e vira um remendo para um déficit que ele mesmo criou. Quando comecei a treinar pesado, uma outra reação química entrou em cena: a liberação de endorfina. A famosa hormônio da felicidade é produzida naturalmente durante atividades físicas intensas. E ela não cria dependência destrutiva. Pelo contrário, melhora o humor, reduz a dor, dá sensação de euforia, tudo de graça e sem efeitos colaterais viciantes. No começo, confesso, eu não sentia essa tal onda boa depois dos treinos. O que eu sentia era cansaço, dor muscular, vontade de desistir. Mas conforme fui insistindo, meu corpo foi se adaptando. E então, um dia, terminou o treino. E no lugar do desespero, eu senti algo novo. Um prazer leve, limpo, duradouro. Era a endorfina fazendo o que a nicotina prometia, mas nunca entregava de verdade.
Com o tempo, o CrossFit e as atividades físicas viraram minha fonte primária de prazer e regulação emocional. Em vez de tragar fumaça para dentro dos pulmões, eu buscava o ar profundo da superação. Essa substituição bioquímica foi um dos grandes segredos da minha vitória contra o cigarro. Eu deixei de ver o cigarro como algo que me trazia prazer. Passei a enxergá-lo como uma droga fajuta que roubava meu próprio sistema natural de felicidade. A ciência estava do meu lado e eu estava finalmente do lado da vida. O dia em que parei de fumar pela última vez não foi diferente de outras tentativas. Não teve música de vitória, nem aplausos, nem um sentimento arrebatador de conquista. Foi apenas mais um dia comum. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu estava disposto a continuar mesmo que errasse. Durante anos, eu associei recaídas ao fracasso. Cada cigarro fumado depois de uma tentativa era um carimbo de incapaz na minha testa. Isso me jogava numa espiral de vergonha, culpa e, adivinha, mais cigarro. Até que entendi. Recair não é desistir. Desistir é abandonar de vez. Recair é tropeçar. Tropeçar é humano. E todo ser humano tropeça enquanto aprende a caminhar em uma estrada nova. Na minha jornada, houve dias em que a vontade venceu. Dias em que acendi o maldito cigarro. Mas nesses dias, em vez de jogar tudo para o alto, eu dizia a mim mesmo: ok, hoje eu falhei, mas amanhã é outro dia e eu ainda estou na luta. Foi assim, aceitando minhas falhas sem me apegar a elas, que eu fui construindo a liberdade. Não perfeição, liberdade. A liberdade de dizer não a cada novo convite do vício. Não porque sou mais forte, mas porque entendi o jogo. Hoje, 10 anos depois, eu olho para trás e vejo um rastro de pequenas batalhas vencidas. Não foram 10 anos sem vontade. Não foram 10 anos sem crise. Foram 10 anos de decisões diárias, pequenas, silenciosas, mas cumulativas. E cada decisão de continuar, mesmo depois de um tropeço, foi uma vitória maior do que qualquer período de abstinência perfeito. Porque a verdadeira vitória não é nunca cair, é levantar sempre que cair. Parar de fumar não é um ato mágico, é um processo, uma reconstrução. É entender que o cigarro não resolve seus problemas, ele os esconde. Que a verdadeira paz que você busca não vem de uma tragada, ela vem de se libertar do que te escraviza. Se você está lutando, tropeçando, tentando, saiba, cada tentativa conta. Cada recusa é um tijolo na construção da sua nova vida. E cada novo dia sem cigarro é uma vitória silenciosa que, somada às outras, cria a liberdade que você merece viver. Não importa quantas vezes você caiu até aqui. O que importa é que você ainda está disposto a levantar. E enquanto houver tentativa, haverá esperança. Enquanto houver esperança, haverá vitória.